Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesse mês de fevereiro, nós estamos meditando a respeito dos desafios da nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre a fé que salva e persevera. A fé que salva e permanece. Jesus, ele sabia dos tempos difíceis que os discípulos enfrentariam, quando a sua fé seria testada ao máximo. Assim, em cada oportunidade, ele procurava prepará-los. João 16:33 nos diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, pois no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A provação era inevitável, todavia eles deveriam perseverar. Perseverar significa ser fiel até a morte, como diz Apocalipse 2:10. A preocupação de Jesus era: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18:8. Ele fez a pergunta depois de contar-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou seja, nunca reclamar. Lucas 18:1. Ouvimos falar muito de fé salvadora, que é boa, é vital, pois é o início da vida eterna, diz Efésios 2:8. Às vezes, porém, me pergunto se isso é tudo. Creio que nós precisamos ouvir também da fé que persevera, que não dá só início à nova vida, mas como sustenta a nossa vida. Em tempos de apostasia, onde as pessoas estão apostatando da fé, uma fé salvadora que persevera é o que nós precisamos. Ela não seca, ela não murcha. Quando ela enfrenta as dificuldades, as provações, os desafios, desejos e preocupações. A verdadeira fé não é uma crença vaga com o qual flertamos ou casualmente abraçamos, mas é sim um compromisso até que a morte nos separe. Pela fé, nós lutamos diligentemente sem levar em conta o custo, diz Judas 3. Mas o que faz parte da fé salvadora? Posso crer, receber a certeza de um lar no céu e depois viver como quiser? Posso pedir ao bom mestre a vida eterna, recebê-la, sem qualquer intenção de abandonar tudo? De tomar a minha cruz e segui-lo? Posso cuidar da alma e deixar livre a minha mente, as minhas emoções e a minha vontade sem qualquer compromisso com a palavra de Deus? Eu posso aceitar ser salvo do inferno e envergonhar-me de Deus e da sua palavra nessa geração pecadora que estamos vivendo? Agindo assim, posso pensar que tenho realmente fé e fui salvo? Você pode dizer se você está vivendo uma fé que salva e persevera? Faça uma revisão a respeito da sua fé. Responda essas perguntas. A fé que salva, ela também é uma fé que permanece. Tempos perigosos estão chegando, como fugitivos atravessando clandestinamente a fronteira da nossa era, aproximando-se o dia do juízo, pois a palavra de Deus o confirma. Pode-se argumentar. As pessoas falam desse juízo há quase 2000 anos e ele ainda não aconteceu. Assim pensa o mundo. Ele não pode ter a mentalidade dos da fé que tem a fé salvadora. Nossa atitude deve ser de prontidão, que resulta em comportamento santo, piedoso e perseverante, esperando e
apressando a vinda do dia de Deus, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. A fé que persevera e que permanece é essa. A fé salvadora não nos salva apenas, ela nos envia de volta ao velho estilo de vida, até que chega a hora de entrar pelos portões de pérolas do céu. Não. A fé salvadora, ela muda a nossa vida. Ela muda a nossa mente. Ela muda o nosso coração. Talvez não mude a nossa profissão ou a nossa rotina, mas nos dá uma nova perspectiva sobre elas. A fé transforma os nossos afetos, a maneira como respondemos aos outros. Por quê? Porque a pessoa realmente salva torna-se uma nova criatura. As velhas coisas já se passaram e eis que tudo fez novo, diz 2 Coríntios 5,17. De repente, passamos a perceber que duas categorias de seres humanos: os que pertencem a Deus e os que pertencem ao diabo. Diz 1 João 3,10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. A fé salvadora não começa com um estrondo e depois fracassa. Não é também um tipo de cristianismo que resolve aflições temporárias sobre o fogo do inferno, sobre a condenação e depois se dissolve. A fé salvadora, ela persiste, ela permanece, ela persevera. Pode vacilar algumas vezes. Podemos ficar perplexos, confusos e até vacilantes, mas apesar de tudo que o mundo envia contra nós, a fé, ela persevera. Examine Colossenses capítulo 1, versículo 22 e 23 e medite a respeito disso. Ore para que Deus lhe mostre claramente se a sua fé é salvadora. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Amanhã nós vamos falar sobre uma fé que é testada por Deus. Até lá!